graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Provérbios 16, versículo 1. Quero nessa noite falar sobre a bendita soberania divina. Nós lemos, o primeiro texto que nós lemos na liturgia, nós cantamos em duas oportunidades sobre isso e nós iremos pregar sobre isso também nessa noite. Provérbios 16, apenas o versículo 1, é fato que a sessão, a ideia inicial desse versículo começa no 1 e vai até o versículo de número 9, todos falando, e de certa forma, direta e indiretamente, sobre a soberania divina e responsabilidade humana, mas eu vou me ater apenas ao versículo 1, quando ao início aí da ideia a respeito da soberania divina. Então, gostaria que você acompanhasse a leitura. Está escrito assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meus queridos, desde o início dessa pandemia, muitos de nós estamos trilhando estradas complexas, mas ao mesmo tempo temos descansado na soberania de Deus, e é por conta dela que nós temos a esperança de chegar do outro lado com a nossa fé e a nossa alegria no Senhor de forma inabalável. É fato que muitos de nós não temos sucumbido diante desses dias difíceis que estamos vivenciando, por conta desta doutrina preciosa, que é a doutrina da soberania divina. Essa doutrina, queridos, soberania divina, é como se fosse um quebra-vento, que impede que a nossa vida seja abalada pelos ventos da adversidade. Essa doutrina da soberania divina é como se fosse uma arca segura, que se ergue para nós em meio ao dilúvio de incertezas e confusão ao qual nós estamos vivendo. E como cristão, nós cremos que Deus, em sua soberania, está no controle do mundo, desde o surgimento de uma pandemia até a sua erradicação, de um fio de cabelo que cai da nossa cabeça até os conflitos, grandes conflitos internacionais, nada disso foge do controle soberano do Senhor. George Miller, que foi um célebre cristão inglês, admirado por muitos justamente por ter uma fé extraordinária em Deus. Esse homem é conhecido porque sustentou alguns orfanatos e também alguns órfãos em Londres, unicamente dependendo da doutrina da soberania divina. E George Miller, pregando um sermão no Salmo de número 119, versículo 68, como tema, Tu és o bom e faz o bem, relata como que ele orou quando descobriu que a sua esposa, naquela ocasião, estava com febre reumática. E ele então escreveu: Sim, meu Pai Celestial, os dias da minha querida esposa estão em tuas mãos. Tu farás o que é melhor para ela e para mim, quer seja para a vida, quer seja para a morte. Se quiseres, restaura a saúde da minha preciosa esposa. Tu és capaz de fazer isso, embora ela esteja tão doente. Mas o que fizeres comigo somente me ajudará a continuar a ser perfeitamente satisfeito com a tua santa vontade. Esse provérbio, queridos, que nós lemos, destaca que os homens podem ter a primeira palavra, mas a última palavra vem de Deus. George Miller orou suplicando, mas a resposta, a palavra final não veio dele, veio justamente da pessoa de Deus. Nesse versículo, nós vemos aqui o perfeito casamento entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Não apenas nesse versículo, mas como eu disse para os irmãos, na seção inteira, dos versículos 1 ao 9, o que nós vamos ver é que uma ação humana, ela casa com uma resposta divina. Mas, especificamente no versículo 1, nós vamos perceber que o homem toma a iniciativa no pensamento, só que é Deus quem responde através do discurso. Nessa pequena porção aqui da Bíblia, nós enxergamos tanto a necessidade do planejamento, quanto as limitações humanas dentro daquilo que é planejado. Ao mesmo tempo, esse versículo realça que tudo, a começar pelo discurso humano, está sujeito ao governo soberano de Deus. Eu quero pensar com você então nessa noite sobre essa bendita soberania divina. E aqui em Provérbios nós vamos ver algumas coisas interessantes. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é a inquietude humana em planejar. Esse provérbio aqui, queridos, fala que é normal e não tem nada de errado no decorrer da vida os homens estabelecer planos se preparando para o futuro.
essa palavra aqui que foi traduzida do português por planos, lá no hebraico, aponta justamente para uma série de etapas a serem realizadas ou metas a serem cumpridas. Então, o que o provérbio está falando é que é normal o homem não apenas pensar no futuro, mas se organizar, o homem se preparar para ele. Pensemos aqui em um adolescente, por exemplo, quem está na sua juventude em alguma universidade. É fato que ele não pode pensar em se preparar para entrar, por exemplo, no seu curso, engenharia, medicina. Ele não pode pensar, olha, eu vou ter a prova amanhã, eu vou agora estudar para o vestibular hoje. Obviamente que não, obviamente que a preparação dele demanda dias anteriores àquele vestibular ao qual ele há de prestar a prova. Posso dar outro exemplo? O bazar aqui da igreja, missionário da SAF, para ser realizado no final de cada semestre, ele começa a ser organizado muito tempo atrás, ele começa a ser organizado em janeiro. Então, todo planejamento e preparação são bons e fazem parte da vida de pessoas responsáveis e preocupadas com o amanhã. Além do que, esse versículo ainda revela que, por mais que não possamos controlar o futuro, isto não exclui uma preparação prévia. Então, o que nós vamos ver aqui é que a providência divina não anula a previdência humana. Entretanto, se você observou bem, esse provérbio aponta qual que é a fonte que promove esses arranjos cuidadosamente planejados na vida do homem. E o texto fala que é o coração. Então, o coração, como o centro da vida, é quem determina aquilo que nós iremos planejar para o amanhã. Logo, as condições do coração determinam a qualidade daquilo que nós iremos planejar. Então, um coração caído, que é isso que nós temos, influencia fraquezas e falhas em todos os aspectos da nossa existência, até mesmo naquilo que nós planejamos para o futuro. E uma destas fraquezas é que o nosso coração é inquieto e, de certa forma, ele é doente quanto ao amanhã. O nosso coração, quer dizer, é uma máquina de fabricar projetos futuros. Por exemplo, hoje você pensa em se casar, só que amanhã você já desiste do casamento e começa a planejar em como você vai investir na sua carreira. Quem sabe hoje você planeja viajar pelo mundo, só que amanhã você desiste de planejar viajar pelo mundo e começa a planejar a sua aposentadoria. Então, o nosso coração é uma fonte insaciável, que ao mesmo tempo nos instiga a buscar mais, a se preparar sempre para algo maior. E esta inquietude do coração em planejar, em muitos momentos, nos leva a pensar e a planejar coisas que estão além da nossa capacidade finita. Meus irmãos, nós não apenas pensamos em planejar o futuro, o nosso coração caído nos leva a pensar que nós podemos controlar o futuro. Nós pensamos que podemos controlá-lo de tal forma que coisas ruins não batam na nossa porta. Um exemplo disso, a tentativa humana de vencer a morte. A criogenia, que é a técnica de conservar o corpo numa temperatura baixíssima para que no futuro, com o desenvolvimento da medicina, essa pessoa possa ser religada, voltando a viver. E acredite, hoje existem pelo menos 350 corpos congelados em três instituições, duas nos Estados Unidos e uma na Rússia. Quem sabe você que está aqui se interessa em congelar seu corpo, é só você desembolsar $200 mil que seu corpo pode ser congelado. Então, meus queridos, é triste, mas o que nós vemos é que o nosso coração caído está sempre nos estimulando a autonomia. Nós somos instigados pelo nosso coração caído a pensar que nós podemos planejar os meios e ao mesmo tempo controlar os fins. Esse provérbio nos mostra que não funciona assim. Até porque, um segundo ponto que quero pensar com você nessa noite, é que esse provérbio nos mostra as limitações humanas em realizar. Então, nesse provérbio nós vamos ver que existe aqui uma confrontação de ideias. Na linha 1, nós temos aqui o homem que faz planos, e na linha 2 nós temos o oposto. Então, a ideia do provérbio é: o homem pode fazer planos, mas não pode garantir que irá executá-los. Essa conjunção mas
lá no paralelismo hebraico, na poesia hebraica, tanto complementa quanto contrasta aqui a atividade do Senhor com a dos homens. A resposta então certa dos lábios vem do Senhor, aqui nesse texto atribui a responsabilidade final pelo discurso eficaz à graça de Deus e não à capacidade humana. Entenda bem que os homens pensam que são livres, nós pensamos que somos soberanos, e em poucas palavras, esse provérbio nos mostra que nem as nossas palavras são autônomas. A Bíblia mostra que a linguagem humana é a expressão do coração. Então, o coração pode desejar algo e até expressar em palavras. Contudo, a resposta final não vem da sua língua, mas do Senhor através de linguagem humana. Então, nesse sentido, por sermos criaturas, nós não temos a palavra final. E por não termos a palavra final, é fato que muitos dos nossos projetos, eles nos frustram, porque eles falham. Posso te dar exemplos de coisas simples como de coisas mais complexas. Por exemplo, às vezes você trabalhou um dia inteiro, cansado, com dor de cabeça, e você diz, só quero chegar em casa e tomar um belo banho e dormir, mas você chega em casa, não tem energia e não tem água no seu prédio. Foi-se embora o seu planejamento. Ou quem sabe você planejou chegar nessa fase da sua vida com um casamento, com uma família organizada, estruturada, e hoje você convive com um divórcio. Então compreenda que o homem propõe fazer algo, mas é Deus quem dispõe. Ele é quem sabe o que acontecerá, porque Ele mesmo é quem promove as coisas vindouras. Então o coração do homem propõe seus desejos, mas Deus responde como Ele pensa apropriado. Shakespeare dizia que há uma divindade que molda os nossos fins, por mais que os tracemos. Então todos os planos formados no coração humano estão sob o controle daquele que é onisciente e onipotente. E eles, queridos, não podem existir sem o seu conhecimento, e os nossos projetos não podem avançar sem seu decreto soberano. Compreenda que a sabedoria desse provérbio é nos fazer entender que nós fomos criados para ser criaturas. E como criaturas, nós nunca fazemos nada de forma infinita. Ser criatura significa ser finito e limitado, até mesmo naquilo que nós planejamos, no que diz respeito ao nosso futuro. Isto é, nós não temos capacidade infinita para nada, nem mesmo para determinar que os planos do nosso coração serão realizados. Mas ao mesmo tempo, esse provérbio nos traz uma perspectiva no que diz respeito à soberania de Deus importantíssima. É o terceiro ponto que penso com você nessa noite. A orientação divina para o homem decidir. O Senhor não nos deixa sem orientação. Atente que o texto não fala que, e aqui é um erro que muitos de nós cometemos, que às vezes lemos esse texto e algumas traduções da Bíblia também acabaram pecando nessa tradução. Geralmente lemos esse texto assim, que a resposta vem dos lábios do Senhor. Obviamente você já ouviu esse texto, né? Você pode fazer plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Só que olhe bem no texto, que o texto não fala isso. E no hebraico está do mesmo jeitinho que está aqui. Essa tradução aqui, a Revista Atualizada foi muito feliz na tradução do hebraico, porque o texto diz que cabe ao Senhor enviar a resposta através da língua. E aqui a expressão vem, lá no hebraico, da ideia de que a resposta do Senhor vem de acordo com a língua dos homens. E esta resposta aqui pode ser uma declaração falada ou escrita. Tem um sentido favorável ou não favorável a uma pergunta ou algum pedido. Então a expressão resposta da língua aponta aqui para a resposta correta, a resposta eficaz, a resposta abençoada. Em suma, a palavra final é enviada a nós, a palavra final de Deus é enviada a nós através da língua humana. Isso aqui nos faz lembrar daquele episódio do Antigo Testamento de Balaque. Balaque queria amaldiçoar o povo de Deus, contrata o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E esse homem então se coloca diante do povo de Deus, e quando esse homem vai amaldiçoar o povo de Deus, o que sai da sua boca são palavras abençoadoras enviadas por Deus. Balaque planejou em seu coração amaldiçoar o povo de Israel, mas a resposta da língua
foi uma bênção enviada por Deus. Então, dessa forma, se a resposta do Senhor, como diz esse texto, vem da língua dos homens, isso significa que Deus não esconde de nós a sua vontade. Ele se apresenta em toda a Escritura como um Deus revelador, e Ele se revela em linguagem que nós podemos entender. O Salmo de número 38, versículo 8, fala sobre isso. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Provérbios 16, versículo 9, afirma que Deus é quem determina os passos dos homens. E é certo, queridos, que em algumas situações complexas da vida, que temos que decidir, como nós cantamos nessa noite, Deus nos dá as devidas respostas através da língua de outros. E aqui eu me lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe sempre dizia: olha, namoro que começa sem a bênção dos pais é fadado ao fracasso, ao sofrimento, à tristeza. E na adolescência eu não entendia que a bênção dos meus pais era a língua através da qual o Senhor respondia se eu deveria ou não namorar com aquela pessoa. Hoje mesmo nós estamos realizando uma assembleia para a eleição pastoral e nós cremos que a resposta de Deus virá através da língua escrita no voto. Então esse provérbio nos explica que através de uma linguagem que nós podemos compreender, Deus nos responde. Ele usa a língua escrita ou a língua falada para nos responder. E aquilo que a língua falada diz nunca é contrária àquilo que está em sua vontade revelada e escrita na Bíblia em linguagem humana. E eu quero então pensar com você em algumas implicações desse texto para nós. Tendo explicado o que significa esse texto, vamos pensar em algumas aplicações e eu quero pensar em algumas com você. A primeira, meu irmão, minha irmã, use os meios, mas sem colocar sua confiança última nos meios. Esse provérbio nos ensina que é nossa responsabilidade utilizar-se dos meios lícitos para planejar o futuro. E é fato que diariamente nós usamos esses meios lícitos para realizar os propósitos do Senhor e ao mesmo tempo dar dinâmica à nossa vida. Nós usamos a comida, o telefone, a casa, remédio, médicos, carro, plano de saúde, emprego e por aí vai. Entretanto, esse provérbio nos exorta a refletir que esses meios, não podem sequestrar a confiança última do nosso coração. Nós temos de aprender a lição de não confiar nessas coisas quando as usamos e sim confiar plenamente em Deus que nos deu. Isso, querido, se aplica a qualquer planejamento que nós fazemos. Se aplica aquilo que nós planejamos para o futuro dos nossos filhos, se aplica aquilo que planejamos para a nossa profissão, para as nossas finanças. Isso se aplica à igreja, ao nosso planejamento como igreja. Nós fazemos planos, elaboramos orçamentos, ensinamos, pregamos, aconselhamos. E o triste é que o nosso coração caído nos tenta constantemente a confiarmos nessas coisas e não em Deus, para agir por intermédio de ou até mesmo sem essas coisas. Nós precisamos aprender que todos os nossos métodos, projetos e meios são falíveis e que somente a pessoa de Deus é infalível. Nós necessitamos planejar tudo na nossa vida, como se tudo dependesse de nosso trabalho, mas apesar disso, não depender do menor de nossos esforços, e sim do Senhor. Uma segunda aplicação desse texto: meu irmão, minha irmã, propõe os meios, mas ciente de que a resposta final vem do Senhor. Como o sábio nos ensinou, é responsabilidade humana propor, mas é Deus quem dispõe a realização dos nossos planejamentos. Esse provérbio ensina que compete ao homem planejar, mas fazê-lo com humildade, sabendo, como diz Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14, que se o Senhor quiser, nós iremos realizar aquilo que nós estamos planejando. Nós podemos planejar, mas é o Senhor quem realiza. Nós podemos imaginar, mas é o Senhor quem executa. Nós podemos planejar o que vamos dizer ou fazer, mas é o Senhor quem decreta aquilo que faz parte dos seus propósitos eternos.
Então entenda, planeje, mas consciente que se a resposta de Deus for igual ou diferente do que você esperava, a resposta do Senhor ainda é melhor do que aquilo que você havia escolhido planejar. Ainda outra implicação desse texto para nós. Estude a Bíblia para saber qual a vontade de Deus para a sua vida. O sábio nos ensinou que é possível saber qual a vontade de Deus para os nossos planos. Ele vai além, ele ainda nos fala que Deus nos responde através da língua escrita ou através da língua falada. E aqui, deixa-me te falar que o nosso coração caído, o nosso coração que anseia por autonomia, muitas vezes nos leva a planejar a vida, esperando que Deus, assim como num filme, nos mostre um trailer bem rápido do futuro da nossa vida. Nós temos a ideia de que se Deus nos mostrar um trailer pequeno do que está acontecendo lá no nosso futuro, isso vai nos tranquilizar em pensar que o Senhor está cuidando da nossa vida até mesmo lá na frente. Digo para ti que, como cristão, nós precisamos entender que nós não podemos fazer do misterioso, do inexplicável, a regra de fé e prática das nossas vidas, mas tem que ser a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer e confiar em Deus, mesmo quando nós não compreendemos o seu modo de agir para conosco, mesmo quando a resposta da língua que vem do Senhor não for aquilo que nós esperamos ou sonhamos. No que diz respeito às nossas decisões pessoais e o propósito eterno de Deus, nós não somos abandonados à nossa própria imaginação. Nós descobrimos a vontade de Deus mediante uma criteriosa aplicação da Bíblia em nossa vida. Uma quarta implicação, queridos, esse texto para nós. Enxergue a bênção da soberania divina quando os seus planos são frustrados. O provérbio ensina que os nossos planos podem frustrar. Quem sabe você que está aqui, você planejou abrir uma loja, pegou todas as suas economias de anos de trabalho, investiu naquela loja e meses depois veio a pandemia e você faliu. Ou quem sabe você, uma mulher que desejou ficar grávida, ficou grávida, planejou, montou todo o quartinho do bebê, mas dias ou meses depois, seu bebê faleceu. Nesses momentos, queridos, com lágrimas nos olhos e coração dilacerado, mesmo sendo difícil, nós precisamos dizer: bendita é a frustração dos nossos planos por causa do plano soberano de Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Compreenda que a nossa escuridão não é escuridão para Ele, que os nossos mistérios não são mistérios para Deus, que as nossas surpresas não surpreendem o nosso Deus. Meu querido irmão, olhe para a vida de José, olhe o que Deus fez na vida de José. Deus usou o sofrimento da vida daquele homem para fazer o bem, e Ele faz o mesmo conosco. Ele fez exatamente isso lá na cruz de Cristo. Foi por meio de um dia tenebroso, do mais profundo abismo de sofrimento que Cristo passou, que Deus definitivamente destruiu e derrotou a raiz do nosso sofrimento. Entenda que Deus não está trabalhando para nos dar o que está de acordo com a nossa definição de felicidade. Deus não está comprometido em nos dar uma agenda previsível, relacionamentos felizes ou ambientes confortáveis. Ele não está trabalhando primeiramente para a nossa felicidade, mas para a nossa santidade. É por isso que nunca na Bíblia Cristo nos prometeu dias fáceis, mas nos prometeu algo melhor, nos prometeu a si mesmo, quando Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Meu irmão, minha irmã, que o nosso coração, diante de dias em que os nossos planos são frustrados, nós possamos orar como uma serva do Senhor orou quando soube da notícia que o seu marido missionário havia sido assassinado numa tribo de índios.
E essa serva do Senhor disse: Deus, independente do cálice que o Senhor me oferecer, dor, tristeza, sofrimento, lamento ou as superabundantes alegrias, estou disposto a tomar, porque eu confio em Ti. Uma outra implicação desse texto para nós, queridos: reconheça que sem Cristo você não pode fazer nada. A verdade mais profunda desse provérbio é que nós somos criaturas limitadas e com um agravante. Nós temos o coração caído, o coração corrompido. Ou seja, nós precisamos de ajuda externa, nós precisamos de ajuda do alto, ajuda daquele que traz a resposta. Agostinho entendeu bem isso quando questionou: sem Ti, o que sou eu para mim mesmo, além de um guia para minha própria destruição? Meu querido, minha querida, das coisas mais insignificantes, as mais grandiosas, como criatura, nós dependemos do Criador. E como criaturas caídas, nós precisamos daquele que envia a resposta certa dos lábios. Desde a queda do homem lá no Éden, o coração do homem tem planejado formas de ser salvo e tem visto seus planos, um atrás do outro, serem frustrados. Contudo, a resposta certa dos lábios vem do Senhor e vem na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo falou isso: sem mim vocês não podem fazer nada. Nenhum homem jamais invocou o nome de Jesus Cristo para a salvação, sem primeiro Deus recriar seu coração através da obra da regeneração. É através do decreto eterno de Deus que o homem usa a sua língua para confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos apenas em linguagem humana, expressando a vontade de Deus, que é a causa determinante, originadora, movente e instrumental do bem que nós conhecemos como salvação. E eu quero finalizar nessa noite numa última implicação desse texto para nós. Meu irmão, minha irmã, descanse silenciosamente na soberania divina. Se a resposta final do Senhor para os nossos planos vem da língua, nós precisamos então entender que a resposta não vem de nós, não vem no nosso tempo, não vem na nossa agenda, não vem do jeito que nós queremos. Precisamos esperar silenciosamente diante dele. O salmista, o Salmo 62, fala sobre isso: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. A nossa alma esperar em silêncio, após planejarmos alguma coisa e colocarmos diante do Senhor, é o reconhecimento de que nos falta sabedoria, é o reconhecimento que somos totalmente dependentes de Deus para agir corretamente. E neste mundo dominado por barulho e vozes, nós precisamos aprender a nos manter de forma reverente e em silêncio diante de Deus, no que diz respeito aos nossos projetos pessoais. Martin Lloyd Jones fez uma pergunta, na verdade: como saber se um homem é cristão? E a resposta dele é que a sua boca está fechada. E ele segue dizendo: as pessoas precisam ter a boca fechada, detida, porque elas vivem falando de Deus, criticando Deus, pontificando sobre o que Deus deveria fazer e não fazer, perguntando: por que Deus permite isso ou aquilo? Você só começará a ser cristão depois que fechar a sua boca, depois que você ficar sem falar, sem ter o que dizer. Quantos de nós, nesses dias de pandemia, não temos falado: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Ou temos pontificado: Senhor, por que o Senhor não faz desse jeito? Mas, Senhor, responder desse jeito, eu não pedi isso, eu pedi de outra forma. Como Martin Lloyd Jones diz, um cristão é aquele que, quando ouve a resposta do Senhor, ou quando propõe algo diante do Senhor, ele espera silenciosamente, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E na medida, queridos, que crescemos na graça de Deus, nós passamos em humildade esperar silenciosamente diante de Deus. George Miller, que pregou o sermão no Salmo 119, versículo 68, tu és bom e fazes o bem,
Ele pregou aquele sermão no funeral da sua esposa, com quem ele esteve casado por 39 anos. E após ele relatar como orou, quando ficou sabendo que a sua esposa estava com febre reumática, como eu citei para os irmãos no início, ele, com grande confiança na soberania de Deus, ele desce a sua esposa à sepultura, mas antes Miller disse: eu aceito, estou satisfeito com a vontade de meu Pai Celestial, busco perfeita submissão à sua vontade santa para glorificá-lo, honro constantemente aquele que me afligiu, sem qualquer esforço, minha alma se regozija na felicidade da minha amada que partiu, a felicidade dela me dá regozijo, Deus mesmo fez, eu estou satisfeito em sua vontade.